Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de Ideia Espírita, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É um prazer enorme, durante esse período de pandemia, poder estar em contato com os irmãos através da mídia, através dos canais do YouTube que estão transmitindo as palestras promovidas pelo Grupo Espírita de Petrolina. Na noite de hoje nós iremos tratar sobre o tema Drogas Não. Faz parte de uma campanha da Federação Espírita Brasileira lançada em 5 de setembro de 1993, onde vários pontos são abordados, procurando esclarecer, procurando orientar quanto à importância da luta em defesa da vida, baseado na lei de conservação, na lei de progresso. Nós precisamos ter em mente a responsabilidade que temos em defender a vida em todos os ditames. Mas antes de iniciarmos a apresentação propriamente dita, nós vamos fazer uma prece, buscando através da oração rogar as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso para todos nós que estamos nesse momento tão aflitivo na história da humanidade, atravessando esta pandemia com as suas consequências físicas e psíquicas. Que todos nós, Senhor, possamos receber de Ti as bênçãos necessárias para suportarmos toda esta perturbação, para mantermos os nossos pensamentos em equilíbrio, em sintonia com o Teu pensamento divino, e assim, como instrumentos do Teu amor, possamos levar o consolo, o lenitivo, a esperança àqueles que não compreendem as Tuas leis, àqueles que ignoram a Tua providência, fortalecendo neles a esperança, a fé, a resignação que já procuramos desenvolver dentro de nós, e que Jesus, o divino médico das almas, possa estar sempre presente ao nosso lado, balsamizando os nossos corações, iluminando os nossos pensamentos. Que a paz esteja conosco neste momento e por todo sempre. O tema selecionado para a noite de hoje e que me compete fazer a abordagem é Drogas Não. É um dos temas da campanha, que tem também o aborto não, violência não, eutanásia não, suicídio não. São vários temas que foram colocados pela FEB, e já teve outros mais recentes que ele colocou, que é o Evangelho no lar e no coração, o melhor é viver em família, construamos a paz, promovendo o bem. Todos esses temas visam estimular a criatura humana a lutar pela vida, a sempre entender a vida como sendo bem maior que Deus nos concedeu. No tocante às drogas, é um problema que atravessa a história da humanidade. Desde todo sempre o homem esteve envolvido com o consumo das drogas. As civilizações mais antigas já trazem registros do uso, né, da droga. A Organização Mundial de Saúde estima que por ano cerca de 500 mil pessoas morram em virtude das drogas. Então é um número elevadíssimo se formos levar em consideração que é um vício, né, algo que poderia estar sendo já controlado, dominado com o desenvolvimento da sociedade, com o avanço, mas o que sinaliza que é o contrário, que a humanidade busca cada vez mais, através das drogas, uma maneira de fugir das suas responsabilidades, dos seus compromissos. Porque o que a droga faz? Ela age no nosso campo cerebral, trazendo sensações, prazeres, impressões que modificam, né, as funções do nosso cérebro, estimulam ou deprimem o nosso cérebro em função do papel que elas exercem. Por isso são chamadas de psicoativas. As drogas psicoativas, porque elas vão interferir na produção dos nossos neurotransmissores,
serotonina, adrenalina, cortisol e vários outros, desregulando esses neurotransmissores, começa a promover esse desequilíbrio no comportamento, começa a promover esse desequilíbrio no campo emocional, no campo psíquico, no campo afetivo. E isso é algo que traz danos tanto no campo material como no campo espiritual, e que nós vamos ver mais adiante. As drogas, elas são classificadas em 3 tipos, né? Existem as drogas que são estimulantes, e aí você vai ter a cafeína, a cocaína, o crack, LSD. Você vai ter as drogas que são depressoras, aí vai o álcool e outras drogas que promovem no indivíduo uma diminuição da sua atividade, da sua capacidade cerebral, que é o que caracteriza como drogas depressoras. E existem as drogas que são chamadas alucinantes ou alucinógenas, que são aquelas que promovem uma alteração no estado de consciência do indivíduo, promovendo perturbações, alucinações. E dentro dessas drogas nós vamos ver os cogumelos, muitos chás de cogumelos são feitos, a maconha e outras drogas sintéticas, o LSD, o êxtase, que promovem esses processos de alucinação. Então a gente vê que tudo aquilo que de alguma forma vai alterar o estado de consciência, desequilibrando, desestruturando a mente do indivíduo, é considerado como droga. Essas drogas nós também vamos encontrar uma classificação de drogas lícitas e drogas ilícitas. É mais adequado chamar de drogas legais e drogas ilegais. Nas drogas legais, nós vamos ter o álcool, o fumo, os antidepressivos, que são comumente negociados, vendidos livremente, regulados, né, pelos órgãos de governo, autorizados pelo poder público, a comercialização e o consumo. As drogas ilegais, ou ilícitas, como queiram, são aquelas que estão à margem, né, da lei, como o próprio nome já diz. Aí você vai ter a maconha, a cocaína, o crack, LSD, êxtase, que no fundo são repressões, são proibições que na visão de muitos não faz muito sentido, né? Porque o problema maior não é a droga ser proibida porque ela é uma droga pesada. Alguns estudiosos dizem que não existe, na verdade, droga leve e droga pesada. O que existe é o uso leve e o uso pesado da droga. Então, se nós formos observar a questão da droga em si, existem drogas que são ilegais, mas que de alguma forma são utilizadas para fins terapêuticos. A morfina, por exemplo, ela tem um efeito terapêutico. Ela tem o tratamento utilizado para as pessoas que estão em estado terminal de câncer. A dose aplicada para eles é uma dose adequada para aliviar a dor, aliviar, né, todo aquele sofrimento promovido pelo câncer. Então é algo que o uso leve, o uso pesado da droga é que realmente é o grande problema. Quando nós vamos estudar os efeitos da droga, aí nós vamos perceber que os efeitos da droga vão depender de 3 fatores. Vão depender da droga em si, né, do tipo de droga, da maneira como ela foi produzida, o grau de pureza dela, o volume que é ingerido. Isso tudo vai ter uma repercussão. O efeito da droga vai ser diferente em virtude disso. O outro fator é a questão do usuário. Qual o nível de dependência que esse usuário tem, ou qual o nível de predisposição que existe no indivíduo para que essa droga tenha um efeito maior ou menor. Nós sabemos que tem pessoas que não podem tomar um copo de cerveja que já se embriagam. Tem pessoas que têm uma tolerância maior e que bebem bem mais sem que venham a entrar no estado de embriaguez. Então isso tudo vai afetar, né, com relação ao consumo da droga. Qual o grau de tolerância que a pessoa tem? E no tocante à tolerância tem um problema sério. Porque a tolerância ela acaba provocando no indivíduo um consumo maior, porque quanto mais ele se sente tolerante àquela bebida,
quando ele bebe por uma segunda vez, quando ele consome aquela droga por uma segunda vez, não só a bebida, não só o álcool, mas qualquer droga, e ele acaba buscando uma quantidade maior para sentir o mesmo nível de prazer que sentiu pela primeira vez. Porque por estar tolerante àquela droga, ele vai usando cada vez em quantidades maiores. E isso é um risco, né? Porque algumas drogas podem trazer problemas gravíssimos se usadas em exagero, se usadas em uma quantidade acima do que o organismo é capaz de resistir. É o que se chama, no mundo das drogas, da overdose. Uma dose acima do limite pode levar o indivíduo a uma morte súbita, uma morte repentina, um infarto, alguma coisa desse tipo. Então, a tolerância é um problema. E o outro problema que tem relacionado ao indivíduo é a questão da escalada. O indivíduo começa muitas vezes usando uma droga lícita, uma droga que ele consome de uma maneira leve, só que a partir do momento em que ele já não sente mais aquele mesmo nível de satisfação, aquelas mesmas sensações que ele sentia no início, porque aquela droga já não está mais fazendo efeito nele, ele já está, o nível de tolerância dele já saturou, aí ele acaba passando para um outro nível, ele muda de fase, né? Muda de faixa, ele vai para uma droga mais forte, ele vai procurar uma droga mais potente, que possa trazer aquele nível de prazer e de satisfação que a anterior já não promove mais. Então percebam que essa escalada ela é algo extremamente perigoso, porque é o que leva o indivíduo a entrar num grau de dependência, num grau de carência da droga muito, muito ruim, e que desgraça a vida dele, desgraça a vida da família, estraga toda a sua expectativa de vida por conta dessa dependência que ele acaba promovendo em relação à droga. E um outro fator que também influi no efeito da droga é o ambiente. Se a pessoa usa determinado tipo de droga, às vezes o ambiente que ele está usando vai causar efeitos diferentes. Uma pessoa viciada em maconha, por exemplo, se ela fuma maconha num local público, num local muito agitado, no meio de uma festa, aquilo pode gerar uma excitação maior nele, ele pode se sentir naquele momento perturbado alucinado com o efeito da droga e entrar num processo paranoico, achar que está sendo perseguido, que alguém está de alguma forma querendo fazer algo contra ele. Então esse ambiente conturbado, de muita agitação, vai promover um efeito no uso da droga que, se esse mesmo usuário, ele estando dentro de casa, entre amigos, num local mais tranquilo, ele usando essa droga, ele vai ter os efeitos, né, alucinógenos da droga, que a maconha ela promove no indivíduo uma ideia, ela tira a percepção de espaço e tempo do indivíduo, ele não consegue ter uma noção clara de espaço, ele fica um tanto com a sua consciência, o nível de consciência alterado, o seu subconsciente fica trazendo imagens e lembranças que vão perturbando, vão criando nele também um momento de euforia e de prazer, mas em seguida pode estartar nele também problemas de perturbações, de perseguições que ele possa estar sofrendo naquele momento, inclusive das zonas inferiores. Então o ambiente ele vai influenciar, o ambiente ele também vai alterar o efeito que essa droga pode causar no organismo da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que fazem uso do álcool e bebem em casa tranquilamente, mas às vezes estão numa festa, num local muito animado, e quando consomem o álcool, aí naquele momento, por estar naquele ambiente, acabam perdendo o limite daquilo, acabam se tornando pessoas antissociais, atrevidas, e que quando no ambiente familiar, no ambiente doméstico, ele consome e bebe, fica bêbado e vai dormir. Então isso são efeitos, né? O efeito ele varia também em função desses três aspectos, do tipo da droga, da qualidade dessa droga e da maneira como ela está sendo consumida, da predisposição do usuário e do ambiente. Quando a gente vai entender a droga, a gente sabe que o viciado, o toxicômano, que é um termo mais genérico, ele entra num grau de dependência psíquica, porque o cérebro passa a ter a necessidade dessa droga para estabelecer aqueles níveis de neurotransmissores que provocam aquela sensação de prazer, de euforia,
no sujeito. Então o indivíduo entra num nível de dependência, e isso, na hora que a droga vai deixando de surtir esses efeitos no organismo, ele começa a ter a chamada crise de abstinência. Essa crise de abstinência, ela tem várias consequências. O indivíduo começa a sentir sudorese, começa a sentir dores pelo corpo, começa a sentir ansiedade, tremores, que é o delírio tremens, né? Tem pessoas que ficam tendo convulsões em função da crise de abstinência. Isso tudo precisa ser considerado, porque muitas vezes nós falamos que o indivíduo ele precisa se livrar daquele vício, mas não é algo tão fácil, livrar do vício material, porque isso traz dependências químicas no cérebro e que precisa haver um processo de desintoxicação. O indivíduo precisa ser auxiliado, ele precisa ser ajudado nesse sentido para conseguir tirar esse efeito que a droga causou nos seus neurotransmissores. Existe tratamento para isso, obviamente, mas nós sabemos que não é tão simples, não é tão fácil, e não podemos estar condenando ninguém. Afinal de contas, o adicto, né, a pessoa, o usuário de droga, ele precisa de tudo na vida, menos de condenação, menos de estarmos apontando o dedo e culpando por qualquer coisa. Nós vamos ver que as consequências são gravíssimas, a família tem uma implicação nisso. Eurípides Kuhn, na revista Reformador de junho de 2001, ele trouxe um artigo que a FEB, inclusive, colocou no opúsculo, que ela trabalha essa questão da droga. Ele diz que, geralmente, o usuário de droga ele começa a ter os estímulos para o consumo da droga dentro da própria casa. São os pais que, desde pequeno, pegam a criancinha, já molha a chupeta na cerveja ou no uísque para dizer que aquilo ali é para a criança experimentar, já começa estimulando a criança desde cedo. O uso do fumo, do cigarro, né, o tabagismo, os pais em casa fumando o tempo todo, a criança vai sentindo aquele aroma, vai vendo aquele costume, aquele hábito dentro de casa, ele acaba incorporando aquilo também na vida dele. Então não tem como a família culpar. O que tem que se fazer é procurar ajudar, procurar auxiliar o indivíduo a vencer essa dificuldade. Até porque, se nós temos os nossos vícios morais e que temos dificuldades de nos livrarmos dele, por que vamos condenar alguém que não consegue se livrar do seu vício material? Porque eu vejo pessoas que, por exemplo, são extremamente impacientes e dizem, mas eu não consigo, por mais que eu faça, eu não consigo superar isso, é mais forte do que eu. Tem pessoas que são, assim, língua solta, né, maledicentes, e por mais que se policie, por mais que diz, mas eu não consigo, é um arrastamento maior do que a minha vontade, eu não consigo vencer isso. Então, se você também tem esses vícios morais e que não consegue superá-los, por que condenar alguém que tem um vício material que não está conseguindo superar esse vício? Nós sabemos que as consequências desse vício elas são sempre desastrosas. Ela chega a ser catalogada como um suicídio indireto. Porque tudo aquilo que atenta contra a nossa integridade física, ela é considerado um suicídio. O indivíduo que dá um tiro na cabeça, o indivíduo que sobe numa moto embriagado, o indivíduo que consome álcool, consome droga, crack, cocaína, ele está de alguma forma danificando as suas estruturas físicas, perispirituais, de tal forma que isso ele vai ser catalogado como um suicídio indireto. Divaldo chega a dizer que, na verdade, isso é um suicídio direto porque é só uma questão de prazo, mas o indivíduo escolheu fazer isso. Mas, assim, já tem outros autores que consideram isso como um suicídio indireto. O próprio André Luiz passou 8 anos nas zonas umbralinas sofrendo e, para ele, a explicação que foi dada é que ele havia cometido um suicídio indireto pelo uso abusivo do álcool. Então, quando a gente vai entendendo essas coisas, a gente olha no Livro dos Espíritos, qual a explicação que os Espíritos dão para essa questão do vício, né? Como o indivíduo consegue lidar com isso? Como é que nós devemos lidar com isso? Na questão 645 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec perguntou: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? A resposta dada foi bem categórica: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Veja só, o arrastamento existe, né? Você está ali no ambiente vicioso, você está dominado por aquele vício, envolvido por pessoas que são viciadas, né, nos tóxicos, nas drogas. Isso não significa que você tenha que se tornar viciado. Você pode resistir. Esse arrastamento não é irresistível. É tanto que você vai encontrar, como ele fala aqui, em meio a famílias onde as pessoas, na grande maioria, são viciadas, tem pessoas ali que são totalmente abstêmias, não tocam em álcool, não fumam. Embora todos ali naquele lá consumo, existe aquele que resistiu àquela tentação. Pessoas que nascem no ambiente do tráfico, nos guetos, nas favelas, e que, apesar de todas as pessoas com que ela convive ali, as coleguinhas e tudo mais, serem usuários, gostarem do uso da droga, mas o indivíduo pode resistir. Essa resistência vai depender da tenacidade do espírito, vai depender da boa vontade que ele tenha para resistir a isso. E sem esquecer que também é a sua sensibilidade aos bons conselhos, às boas orientações que ele vai receber do seu espírito orientador, do seu mentor espiritual. No capítulo 12, quando trata da perfeição moral, falando das paixões, a questão 911, Allan Kardec perguntou: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ora, será que existem realmente essas paixões, essas coisas que dominem de tal maneira que a vontade não seja suficiente para dominar? Há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Veja a resposta dada pelos espíritos. Não é uma questão de a paixão ser viva e irresistível. É a vontade ser frágil. É a vontade estar só nos lábios. Porque quando o indivíduo tem a vontade firme e operante para mudar de situação, quando ele tem realmente a vontade sincera, ele vai conseguir vencer esse arrastamento, ele vai conseguir vencer essa paixão, esse vício. Agora, quando o indivíduo ele diz para ele mesmo que não consegue, que aquilo ali é porque de alguma forma ele se compraz com a situação. De alguma forma ele encontra prazer dentro daquela situação. E esse prazer que ele encontra, para ele, está sendo algo que está, assim, de alguma forma, anulando a boa vontade dele de sair daquela situação. Então não é a paixão, não é o vício que seja irresistível. É a força de vontade, a boa vontade do indivíduo que às vezes está sendo sabotada por um prazer que ele tem dentro daquela situação. Isso fica bem claro para nós que precisamos trabalhar interiormente, precisamos fazer realmente um trabalho de autoconhecimento para percebermos dentro de nós até que ponto nós estamos sendo sinceros com essa nossa vontade de mudar, até que ponto nós não estamos mentindo interiormente, dizendo que a nossa vontade é forte, mas ela está apenas da boca para fora, mas interiormente nós estamos nos alimentando emocionalmente, psicamente daquela situação. É preciso fazer esse tipo de reflexão. Uma outra questão importante para entendermos a questão do vício é que muitas vezes a sociedade ela taxa, discrimina as pessoas que têm os vícios no álcool, nas drogas, assim, nos alucinógenos, na maconha, cocaína, LSD, seja lá o que for. Mas tem uma questão do Livro dos Espíritos que Allan Kardec questionou
E a resposta dada pelos espíritos nos traz uma reflexão a respeito da nossa postura diante disso. Como nós devemos enxergar a questão dos vícios. Allan Kardec perguntou, na questão 913, no mesmo capítulo ainda da segunda perfeição moral, quando trata do egoísmo, a questão 913 dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto seu egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Sem dúvida que a resposta dada pelos espíritos, nós conseguimos perceber na própria situação do viciado, do toxicômano, que ele está pensando de forma egoísta. Ele não avalia as consequências para a perturbação que ele vai causar para a família, para a sociedade e tudo mais. Mas o grande problema que nós temos que trabalhar é justamente essa conscientização de que temos que trabalhar a causa e não o efeito. Temos que procurar trabalhar na causa, fazendo com que o indivíduo perceba as consequências do seu vício, o quanto ele está sendo perturbador para os seus familiares, para a sociedade como um todo. Fazendo enxergar que ele precisa trabalhar dentro dele a questão do egoísmo para desenvolver nele a força de vontade necessária para superar a sua viciação. Então, é algo que precisa ser trabalhado e, como os espíritos colocaram para Kardec, é um problema que é bem maior do que o mero uso, a mera dependência da droga. É uma questão mais íntima ainda, mais profunda, que é esse egoísmo, que é a grande chaga, junto com o orgulho, são os dois grandes males da sociedade. Quando a gente vai analisar a questão da droga, nesse artigo que eu falei que Eurípides Kuhn publicou, que está no opúsculo da FEB, sobre drogas não, ele fala sobre os danos que a droga causa. Ele trata dos danos materiais e dos danos espirituais. Os danos materiais, ele diz que é porque o indivíduo acaba se encarcerando dentro de um cativeiro orgânico e moral. E isso traz decadência para a saúde, provocando inclusive até a própria morte. Todas essas drogas, todas elas trazem para o indivíduo uma falsa impressão da realidade. Eu vi uma frase que agora não me lembro do autor, que ele diz que as drogas lhe dão asas, mas lhe tiram o céu. É isso que ela provoca. O indivíduo ele busca uma euforia, busca uma satisfação, um prazer, mas que é efêmero, é fugidio. Logo em seguida vem toda uma crise, uma perturbação, todo um sofrimento em decorrência da droga, que é preciso socorrer, é preciso ajudar o indivíduo para ele sair dessa situação. Agora, o que nós temos que avaliar também são as consequências espirituais. Quais são os danos espirituais promovidos pela droga? Primeiro que ele coloca é o dano causado no perispírito, Porque com a liberação do subconsciente, aí a droga, ela provoca isso, ela traz alterações no nível de consciência da pessoa, altera o nível de consciência, e ele acaba sendo perturbado por lembranças distorcidas do passado. O seu subconsciente começa a trazer essas lembranças e começa a surgir processos de paranoia, esquizofrenias, o que o indivíduo começa a se sentir perseguido, se sentir perturbado por pensamentos recorrentes em virtude do uso da droga. E isso acaba criando uma fixação mental nele e acaba prejudicando nas suas estruturas perispirituais, acaba danificando a estrutura perispiritual dele em virtude dessas ondas, pensamentos perturbadores que ele recebe. E toda essa fixação no vício,
ela vai repercutir no organismo físico, mas como as células do perispírito estão ligadas molécula a molécula, o perispírito está ligado molécula a molécula ao corpo físico, então essa ligação do perispírito com o corpo físico, ele vai sentir toda a repercussão dos danos que a droga causa no organismo físico. Isso vai impregnar o perispírito desses danos e isso terá consequências no futuro. O indivíduo no futuro trará, uma nova reencarnação, as mazelas provocadas pelo uso indiscriminado, pelo uso abusivo das drogas na existência anterior. Nós vamos encontrar pessoas trazendo problemas mentais, problemas no fluxo gástrico, problemas no fígado, que são processos de drenagem das energias negativas que ele acumulou ao longo da encarnação anterior pelo uso abusivo das drogas. Danificou a estrutura perispiritual e esse perispírito ele precisa se recompor, ele precisa ser remodelado através de um novo corpo, drenando essas energias. Aí o indivíduo acaba vindo com sequelas dessa natureza. Então, o uso abusivo de droga vai provocar isso, vai trazer esse tipo de dano. Uma outra coisa que vai provocar também é o processo da vampirização. O que é a vampirização? É um dano espiritual gravíssimo porque é a consociação do indivíduo com espíritos que vão se aproveitar da sua viciação, do seu consumo de drogas para se nutrirem através dele. Digamos que são espíritos que foram também toxicômanos e que estão no mundo espiritual e ainda estão presos àquelas sensações, àqueles prazeres que a droga causava. Essas lembranças fazem com que eles se aproximem do usuário de droga para, através dessa aproximação, eles sentirem os efeitos que a droga causa no organismo do indivíduo, ele exala isso, ele irradia isso, e esses espíritos acabam absorvendo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala, no capítulo 15, ele trata disso. Ele trata da questão da vampirização. Ele fala de pessoas, ele junto com o grupo de observadores, ele se aproxima de pessoas que estão bebendo e fumando e vê junto a essas pessoas várias criaturas desencarnadas que absorviam as baforadas do fumo. O indivíduo fumando e aquele espírito, apesar de não poder fumar, mas cigarro, aquela energia provocada pelo efeito do cigarro no organismo do indivíduo, quando o indivíduo solta aquela baforada, aquele efeito energético que está ali no ar é absorvido pelo espírito e aquilo causa uma sensação de prazer nele. É como se ele estivesse tragando o cigarro através das energias que estão sendo irradiadas pelo fumante. A mesma coisa com o álcool. O álcool, assim que eu entrei no espiritismo, participando das primeiras reuniões mediúnicas, eu fiquei bem impressionado com a entidade que se manifestou uma vez, bastante irritada na reunião de desobsessão, reclamando porque haviam tirado ela de junto do seu caneco. E eu na hora não entendi o que era isso, estava muito iniciante. Conversando depois com o dirigente da reunião, ele disse que o caneco a que ele se referia era um alcoólatra, a que ele estava ligado, obsidiano, e essa pessoa servia para ele como um caneco. Porque à medida que a pessoa bebe, vai ingerindo álcool, como o espírito não consegue beber o álcool, mas essa substância ela vai se metabolizar no organismo e ela vai fazer com que o indivíduo irradie uma energia com esses eflúvios do álcool, com a carga do etílico envolvendo essas energias. E esse espírito, que era alcoólatra quando encarnado, ele vai chegar e vai absorver essas energias e vai se sentir satisfeito na sua carência, na sua necessidade de consumir o álcool. Isso também em outras áreas também, das drogas, do próprio sexo também, que pode ser também um campo vicioso, o campo do sexo, não está tratado como droga, mas também é um campo de viciação. E que os espíritos vampirizam, buscando a satisfação, buscando o prazer através desse instrumento, desse indivíduo encarnado que está no campo da viciação. Um outro ponto que é colocado por Eurípides Cook com relação aos danos espirituais, ele se baseia no capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, e que
nesse livro ele fala que nós temos como que uma carapaça fluídica. É o que ele chama de defesa espiritual. Todos nós temos essa carapaça, e a droga ela acaba provocando a destruição dessa defesa espiritual. Lá no livro ele diz assim, o homem encarnado possui na aura um campo espiritual de defesa, qual couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica. O que ele quer dizer com isso? É que todos nós temos uma estrutura energética que, se nós estivermos pensando e sentindo de forma positiva, nós criamos um campo de proteção. Por isso que algumas pessoas dizem que tem corpo fechado, mas não é o corpo fechado, é porque existe uma carapaça, um campo energético que ele blinda dessas energias exteriores. Só que isso, se você mantiver o pensamento equilibrado, se você mantiver os sentimentos elevados, a droga ela vai causar rupturas, ela vai causar danos nessa tela, nessa couraça, nessa carapaça fluídica, como Alexandre coloca para André, e isso vai facilitar a penetração de energias negativas, energias deletérias que vão danificar a sua estrutura perispiritual. Vejam que isso é algo sério. Na revista Reformador de outubro de 97, tem um artigo falando sobre o tabagismo, que ele expõe justamente isso. Ele diz que o tabagismo ele acaba criando rombos, buracos, por onde energias bastardas penetram, é o termo que ele usa. Vejam que os danos espirituais são tão sérios e tão graves quanto os danos físicos. Então precisamos entender a questão das drogas e procurar trabalhar no auxílio, no amparo ao toxicômano, compreendendo que é um espírito em evolução como nós, é um espírito que precisa de todo auxílio, de todo amparo, de toda compreensão. E o que é que nós podemos fazer para auxiliar o toxicômano? O que é que nós devemos fazer para combater as drogas? Primeiro é reforçar esse discurso. Primeiro é ter o cuidado com os exemplos que você está dando, com a educação que você está dando aos seus filhos, para que não os leve a vulgarizar a responsabilidade que cada um de nós temos com a preservação da nossa vida, com a responsabilidade com a nossa conduta, com as nossas escolhas. Temos como mecanismos de auxílio para trabalhar isso a questão do evangelho no lar. É procurar dar exemplos dignificantes dentro do lar, à luz do evangelho, fazendo com que haja sempre uma consciência do que Jesus nos ensinou. Que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você tem a oportunidade da reencarnação, que isso é uma bênção de Deus, você será cobrado por isso. Então faça bom uso da oportunidade reencarnatória. Evite o consumo abusivo das drogas, evite o consumo que possa torná-lo uma dependência, possa provocar em você essas sequelas todas que nós estamos falando aqui, porque tudo isso terá repercussões extremamente graves no amanhã. Precisamos fazer com que esse trabalho de conscientização comece desde cedo junto aos nossos jovens, porque quando nós não fazemos isso, quando nós não preparamos os nossos filhos para a vida em sociedade, quando nós tentamos blindar demais, eles muitas vezes vão ser influenciados, vão ser assediados lá fora e vão ser estimulados a experimentar. E o experimento da droga, ele é algo que as consequências são são imprevisíveis, porque ninguém sabe até que ponto o seu organismo está com capacidade de absorção, com tolerância para aquela droga, ou até que ponto você vai entrar num nível de dependência, num grau de dependência que vai lhe escravizar ao uso daquela droga. É preciso, dentro da família, que estejamos atentos a isso, conversando com os nossos filhos, falando para eles dos efeitos da droga, tratar com muito carinho, tratar o filho, procurando dar a ele toda a referência do que é o bem, procurando se colocar sempre como um companheiro, como alguém confiável, alguém que merece o seu respeito,
para que no momento em que ele for assediado, no momento que ele for perturbado por isso, ele tenha a coragem de vir e conversar. Se porventura ele experimentou, ele vir e confessar, para que possa haver a nossa intervenção o mais rapidamente possível. Essa vigilância nós temos que ter, porque os nossos filhos, eles não estão conosco o tempo todo. Agora, nessa período de pandemia, até que estão, mas fora um período desse de pandemia, de isolamento social, eles estão na escola, eles estão no shopping, eles estão no parque, eles estão com colegas, com amigos. Temos que ter uma vigilância adequada com isso. Né? Na escola, como é a escola, se existe algum problema, algum indicativo de droga na escola, os ambientes que ele está frequentando, está indo para o shopping, os coleguinhas lá, como é que estão? Algum deles já consome álcool, já bebe, já fuma. Tudo isso para que você converse. Claro que é uma conversa esclarecedora, não é algo repreensivo, nem algo que possa criar uma distonia na relação, mas conversar com seriedade, conversar com transparência, para mostrar as consequências, mostrar com clareza os efeitos que as drogas produzem na vida e principalmente as repercussões espirituais que elas trazem. Então, o que nós gostaríamos de tratar nessa noite era justamente isso. Mostrar que nós temos que compreender os nossos irmãos que estão no campo da viciação com as drogas, sejam elas legais ou ilegais. Temos que procurar ajudar no que esteja ao nosso alcance para que consigam sair dessa situação, sem ter um olhar de recriminação, mas, acima de tudo, um olhar de carinho e de respeito, como Jesus sempre teve para conosco. O que eu sempre procuro fazer, diante de uma situação dessa, diante de um irmão que está passando por uma situação dessa, eu paro e reflito o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Qual o tratamento que ele daria? Eu já tive a oportunidade de ser procurado por jovens que estavam no campo das drogas, muito perturbados, consegui encaminhá-los a instituições para tratamento. Infelizmente, algumas instituições elas se travestem de instituição de recuperação de drogados, mas se tornam instituições alienantes religiosas, porque chegam lá que o indivíduo ele se torne um seguidor da sua religião. Isso não faz parte, né? O tratamento não pode ser colocado como uma imposição da conversão religiosa do indivíduo. E, infelizmente, já tive decepções de colocar a pessoa iniciar o tratamento e acabar saindo porque não resistiu a isso. O que eu lamento é justamente existir essa carência tão grande dentro da sociedade de instituições sérias que possam ajudar, possam trabalhar nessa desintoxicação daqueles que realmente desejam. E aqueles que apenas têm o desejo e a vontade nos lábios, infelizmente, é como o próprio Evangelho diz, a cada um será dado segundo as suas obras. Eles terão que sofrer as consequências disso. E como espíritos imortais que somos, terão que voltar e arcar com as consequências da escolha. Mas, por nossa vez, o que nos compete fazer é orientar, é esclarecer, é dar o testemunho, mostrando que a vida é um dom divino e que nós precisamos procurar por todos os meios preservá-la, procurar por todos os meios dignificar a oportunidade que o Pai nos concedeu e fazer com que o egoísmo ele seja vencido dentro de nós. Estejamos vivendo para o próximo, estejamos vivendo para Deus, procurando fazer com que cada ato da nossa vida seja um ato de glorificação a Deus, procurando em todos os momentos manter a nossa saúde mental, a nossa saúde física, para assim podermos ter longa vida sobre a terra e trabalhar a nossa evolução, trabalhar a nossa edificação moral. Isso é o grande propósito da vida, a sublimação, né, da nossa alma. Nós chegarmos ao final da nossa existência corporal, estarmos melhores do que quando chegamos, estarmos espíritos mais limpos, mais livres da injunção da matéria. E a droga, pelo contrário, a droga lhe encarcera ainda mais ao corpo físico, a droga lhe encarcera ainda mais às carências da matéria. Então, estejamos refletindo sobre isso, lutando em defesa da vida junto com a FEB. Drogas não,
diga não e saiba o porquê. O Espiritismo está aqui justamente para isso, para nos esclarecer, nos consolar e nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, que é o nosso Evangelho Redentor, mas trabalhando essas questões também pela ótica da filosofia espírita, da ciência espírita, para que a nossa compreensão fique muito mais larga, não fique apenas baseada em achismos, mas sim dentro de uma fundamentação racional do que nós precisamos, do que nós efetivamente devemos fazer para sairmos dessas enrascadas, como o vício das drogas, por exemplo. Eu vou terminando por aqui, já estamos dentro do nosso horário, desejando a todos votos de profunda paz, de muita luz. Colocando nas mãos de Jesus as nossas súplicas, para que Ele derrame suas bênçãos sobre a humanidade, promovendo, através dos nossos cientistas, a descoberta de uma vacina, de algum medicamento que possa sanear essa enfermidade que está afligindo toda a humanidade. Rogar a Jesus para que Ele permaneça junto a cada um de nós, iluminando as nossas consciências, enternecendo os nossos corações, promovendo em cada um de nós o despertamento da nossa consciência para a nossa realidade espiritual, a nossa interação com o pensamento de Deus, pensamento divino, com o olhar para o nosso próximo, procurando enxergar em cada um deles, em cada um dos nossos parentes, cada um dos nossos amigos e cada um daqueles que atravessam os nossos caminhos, enxergar em cada criatura, em cada irmão, um instrumento que Deus nos oportuniza para que nós possamos burilar as nossas almas, para que nós possamos trabalhar a edificação de um templo de paz e de amor dentro dos nossos corações. Deixe um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, em nome do Grupo Espírita de Petrolina, a quem represento nesse momento fazendo essa palestra. E todos aqueles que assistirem à palestra possam deixar suas dúvidas, alguns comentários, que teremos o prazer de respondê-los assim que possível. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Sigam na luz.